atividade, que vai ter como tema o comprometimento no trabalho, o comprometimento do colaborador no ambiente de trabalho. Falando o que é o comprometimento no ambiente de trabalho. Qual que é a sua importância e como medir no ambiente de trabalho o comprometimento de uma pessoa, um comprometimento de um colaborador, um comprometimento de um diretor, de um executivo de uma organização de trabalho. Em uma organização, dentro de uma empresa, a gente pode medir esse comprometimento, a gente pode ver esse comprometimento na prática de vários jeitos. O principal deles é quando um colaborador ele é assíduo com as suas obrigações, com os seus deveres, quando ele entrega um trabalho no tempo estipulado, estimado, quando ele participa ativamente das decisões da empresa, quando ele está sempre disposto a interagir, a integrar como um todo, fazendo parte daquela empresa. Agora nós vamos entender quais os motivos que levam à falta do comprometimento. Quais são as coisas que levam a um colaborador, a um diretor, a um componente da empresa, porque não é só o colaborador que tem falta de comprometimento, isso é muito importante a gente compreender, porque todos que compõem o núcleo da empresa. Falando o que é o comprometimento no ambiente de trabalho. Qual que é a sua importância e como medir no ambiente de trabalho o comprometimento de uma pessoa, um comprometimento de um colaborador, um comprometimento de um diretor, de um executivo de uma organização de trabalho. Em uma organização, dentro de uma empresa, a gente pode medir esse comprometimento, a gente pode ver esse comprometimento na prática de vários jeitos. O principal deles é quando um colaborador ele é assíduo com as suas obrigações, com os seus deveres, quando ele entrega um trabalho no tempo estipulado, estimado, quando ele participa ativamente das decisões da empresa, quando ele está sempre disposto a interagir, a integrar como um todo, fazendo parte daquela empresa. Agora nós vamos entender quais os motivos que levam à falta do comprometimento. Quais são as coisas que levam a um colaborador, a um diretor, a um componente da empresa, porque não é só o colaborador que tem falta de comprometimento, isso é muito importante a gente compreender, porque todos que compõem o núcleo da empresa, a parte funcional da empresa, eles podem em algum momento ter falta de comprometimento. Bom, vamos entender aqui, vendo o que leva à desmotivação. Aqui a gente tem um iceberg falando dos motivos que levam à desmotivação. O apoio geral, o apoio gerencial da boca para fora, a falta de recursos, a falta de manejo, a falta de estrutura, a falta de uma liderança ativa que conduza o dia a dia da organização da empresa, a falta de prioridade, ou seja, a falta de clareza. Este projeto ele é mais importante que esse, vamos dar prioridade a esse. Então não se tem uma prioridade, não se tem uma clareza de quais são os objetivos da empresa. A falta de consenso quanto à importância de um projeto, a falta de perspectiva de crescimento dentro da empresa. Isso é muito importante quando o funcionário ele não tem uma perspectiva de crescer dentro de uma organização. Obviamente que ele não vai desempenhar um papel tendo um papel com bom êxito, porque ele não vai ter uma perspectiva de que ele vai ser um não promovido, de que ele vai ter um crescimento profissional e um crescimento pessoal. A insatisfação com o tipo de trabalho que ele exerce dentro da organização, às vezes ele não está adequado àquele setor, mas ele tem que trabalhar naquele setor, então ele já vai levantar um dia desmotivado, aquele dia carente, aquele dia sem ânimo, para fazer determinada função dentro da empresa. O descontentamento com o salário, isso é muito importante, às vezes ele acha que ele poderia receber melhor, porque colegas dele, trabalhando no mesmo segmento, na mesma área, em uma outra organização, ele é melhor valorizado. Então isso impacta no cotidiano dentro da empresa. O problema com o relacionamento com os chefes, às vezes ele não tem, o meu superior ele não é legal, ele não é flexível, às vezes eu não tenho liberdade para criar, às vezes eu não tenho liberdade para propor uma solução, para propor uma ação dentro da empresa. Isso vai mexer com o psicológico da pessoa. A dificuldade de implementar as ideias próprias, ou seja, é o que eu falei anteriormente, às vezes ele não tem um apoio do superior dele, da chefia direta dele, para que ele possa propor uma ideia, uma nova solução, um novo jeito de enfrentar um determinado problema. A pressão excessiva para a produtividade também já é gerada, às vezes, pela falta de comunicação com o superior dele, porque o superior dele, às vezes, cobra demais e ele não tem aquela liberdade para raciocinar, para expor suas ideias, e então ele fica pressionado, encharcado para entregar alguma coisa que talvez ele não esteja dando conta sozinho, ele precisa de ajuda de um colega, mas ele não pode pedir. Então, às vezes, a inflexibilidade ela gera muitos problemas. E na esfera pessoal, as possibilidades também são inúmeras que podem afetar o dia a dia de um colaborador dentro de uma organização, ou seja, dentro de uma empresa. As dificuldades com o relacionamento, a gente também tem que entender que a vida familiar ela afeta no cotidiano dentro de uma empresa. A falta de dinheiro, como eu disse, o salário às vezes não é o melhor, não é aquele que é igual para todos na mesma área, em diferentes organizações, às vezes de uma determinada empresa ele recebe melhor do que eu que faço o mesmo trabalho ou até mais do que ele. Doenças físicas e mentais, principalmente agora na época da pandemia, do coronavírus que nós estamos vivendo, home office e a vida estressante de casa, trabalhar em casa com filho, com parente, não tem aquele silêncio, às vezes não tem o mesmo lugar para trabalhar. Envolvimento excessivo com as questões da família, a pressão da família, do esposo, da mulher, às vezes sempre acabam desmotivando quando já chegam no ambiente de trabalho, às vezes não é nenhum problema com o ambiente de trabalho, mas sim um problema familiar, que vai afetar o dia a dia na organização.
O comprometimento, ele afeta diretamente a saúde da organização, não só a saúde financeira, mas a saúde comunitária dentro da empresa. E a gente vai entender quais podem ser agora as consequências da falta de comprometimento no trabalho. Um colaborador que não rende o suficiente ou que não está seriamente comprometido com o seu trabalho, ele vai afetar diuturnamente a vida e a saúde da empresa, da organização. Isso é um fato. Ele vai trazer sérias consequências não só para ele, mas para a empresa. Porque um trabalhador que não está comprometido, um trabalhador que não está engajado, ele vai ter dificuldade de entregar suas tarefas e de entregar sua produção e de executar seu trabalho dentro da organização. Assim, os seus resultados que ele deveria ser entregado, passam a ser mais cobrados, seja pelo seu chefe ou seja pelo seu cliente. Porque às vezes eu não tenho uma empresa, eu trabalho só para mim. Mas se eu não estou rendendo, ou eu vou afetar a minha empresa, ou eu vou afetar meu cliente. Outra possível consequência é que ele seja preterido na hora em que sugerir as vagas mais interessantes da empresa. Ou seja, ele vai ser deixado de lado, porque ele não está alinhado, ele não está comprometido, então como é que eu vou esperar dele um trabalho melhor em outro cargo? Então ele vai ser deixado de lado, isso é normal dentro de uma organização. E, consequentemente, ele não se comprometendo e ele prejudicando a saúde da organização, ele vai sobrecarregar outras pessoas. Porque se o trabalho dele não está sendo feito, alguém vai ter que fazer. E esse alguém vai ser os outros colaboradores, o que vai gerar um estresse excessivo e uma carga de trabalho maior. Ou seja, ele além de ficar comprometido com o trabalho dele, vai ficar comprometido com os colegas. Por quê? Porque ele está deixando de fazer e alguém vai ter que fazer para ele. E o resultado disso vai ser um custo mais alto da produção de trabalho. Vai ser um desgaste maior dentro da empresa, não só com esse colaborador, mas com todos os outros colaboradores. E isso vai resultar em um desgaste físico e mental. A falta desse comprometimento vai ocorrer que vão ser tomadas medidas mais drásticas, como demissão, como suspensão. E isso vai fazer com que esse profissional ele seja deixado de lado e nenhuma empresa quer contratar um profissional que não se compromete. Isso é um fato. Todo profissional ele carrega consigo um histórico. Seja ele bom, um histórico excelente, um profissional de excelência, um profissional de qualidade, que em qualquer lugar que ele chegue ele vai ter emprego. Seja ele um profissional ruim, eu digo porque ele não se comprometeu com o trabalho, porque ele não estava realmente engajado, porque ele causou, querendo ou não, prejuízos a uma determinada organização, esse profissional ele vai carregar consigo um histórico. Não tem acreditado que a primeira impressão é que fica? Então, se ele deixar uma impressão boa em uma organização, quando ele for se candidatar a uma vaga, aquele recrutador, ele vai logo ligar para outra organização e vai perguntar como é que era ele. Se ele for um ótimo profissional, ele vai receber ótimas recomendações. Se ele for péssimo profissional, ele vai receber recomendações ruins. Consequentemente, ele vai ser deixado de lado do mercado de trabalho. Talvez se ele é um profissional de excelência, mas por um histórico ruim, ele vai ser deixado de lado do mercado de trabalho. E um mercado de trabalho atual, que cada vez mais está mais competitivo e mais disputado as vagas, porque a globalização não permitiu que as pessoas elas se capacitassem mais, principalmente na época da pandemia, as pessoas estão estudando, as pessoas estão se preparando, elas estão se renovando, elas estão se reinventando. Ou seja, esse profissional que não se adequou, que não se engajou, ele vai ficar para trás. É uma tendência natural do mercado que esse profissional ele seja excluído esporadicamente das vagas futuras. E o que a gente pode fazer quando um colaborador está se sentindo desmotivado, quando ele está descompromissado com o trabalho? A falta de motivação no trabalho, na maioria das vezes, está ocorrendo por alguns dos motivos que a gente viu anteriormente. Talvez o colaborador não esteja satisfeito com a remuneração, talvez ele se sinta desprestigiado, talvez ele não veja a perspectiva de crescimento no trabalho. De qualquer forma, o desânimo ele não deve e nem pode levar a uma falta de compromisso com o trabalho e com as funções que um colaborador ele desempenha dentro da empresa. E se isso ocorre, a gente vai ver severos problemas dentro do ambiente de trabalho. Porque um colaborador, na grande maioria dos casos, este colaborador ele é como se ele fosse uma engrenagem. Se uma engrenagem dentro de um motor não vai bem, todo o motor vai apresentar falha, vai apresentar um problema. Então, cada colaborador ele tem sua função. Se ele falha, alguém vai se sobrecarregar. É como se uma válvula do coração se obstruísse. As outras válvulas elas vão ficar sobrecarregadas e nós vamos ter uma arritmia. E se isso ocorre dentro da empresa, vai prejudicar o crescimento do colaborador e o crescimento da empresa. Para reverter uma situação como essa, primeiro é necessário a gente fazer uma análise do que está acontecendo. Quais são os fatores, quais são os problemas que estão ocorrendo para que esse colaborador ele esteja apresentando uma falha. A gente tem que ver, conversar, identificar os obstáculos, as causas e as consequências é necessário para enfrentar o problema. É possível que o que mais incomode, por exemplo, um colaborador para que esteja gerando, seja a atitude de um chefe, seja a atitude de um colega, seja um problema familiar. Como que a gente pode sentar, como que a gente pode resolver esse problema? Nós temos que imaginar as situações e ter uma solução para ela. Seja qual for o empecilho, tentar encarar esse empecilho, esse problema, objetivamente como uma questão e resolvê-la, tratar como um problema, já que todo problema ele tem uma solução, nós temos que tratá-lo como um problema e tentar resolver.
Caso não consiga resolver o problema, não encontre um único fator, uma conjunção de elementos que desagradam, que que desagradam seja muito grande, você considera-se a possibilidade de buscar uma realocação, seja na própria empresa ou em outra organização. Esse processo pode não ser tão fácil e nem tão rápido. Cabe uma análise, e é nessa hora um ponto importante, pensar no aprendizado que a empresa oferece. Pensar como é que essa empresa pode lidar. Esse colaborador ele pode ver se ele aproveita ao máximo as oportunidades que a empresa dá, ele tem que sobrepesar, o que está incomodando ele, e ver qual é a melhor solução. Para isso, no nosso treinamento, a gente vai trazer 7 dicas que vão ajudar o colaborador e principalmente a empresa a lidar com a falta de comprometimento. Essas 7 dicas elas valem não só para o colaborador, mas para os diretores, para os donos da empresa. Essas 7 dicas que eu estou trazendo aqui são fontes de pesquisa que vão ajudar na melhoria da estabilidade funcional e do comprometimento, consequentemente, com a organização, que eu atuo, que o colaborador atue. A primeira dica, a pontualidade. Não só a pontualidade de chegar na hora certinha, a pontualidade de entregar o seu trabalho. Um colaborador comprometido jamais chega atrasado ou perde o prazo de entregar um trabalho, sem que haja um bom motivo para tanto. Da mesma forma, o diretor da empresa ele não pode chegar atrasado, ele não pode deixar de entregar o salário, por exemplo. Ele tem que se comprometer com a organização. A segunda dica, a criatividade. Muitas vezes no nosso trabalho, que nós temos que exercer, tentamos encontrar uma solução complexa para um problema simples, talvez. Talvez um problema simples. Às vezes, basta olhar o problema de um ângulo diferente que a situação pode se resolver facilmente. Seja criativo, inove, proponha soluções, você colaborador. Você chefe, dê liberdade para criar. Ofereça oportunidades de criação. Grandes empresas como Google, como Microsoft, como Apple, como Facebook, não seriam o que são sem pessoas que não passassem o dia inteiro criando. A sede do Google, nos Estados Unidos, é uma fábrica de criação. Uma fábrica de impulsão de novas ideias, que pessoas acham que são absurdas, mas que viram bilhões depois. A cultura da empresa, a cultura organizacional da empresa. Você precisa, colaborador, conhecer processos da empresa e sua cultura para saber qual direção tomar. Você precisa conhecer o dia a dia, você precisa ajudar a tomar decisões, você precisa participar da história da empresa. É hora de tomar para si valores, as missões e a visão da organização que você atua. Seja proativo. Um colaborador que percebe uma necessidade e logo ele terá um reconhecimento maior dentro da empresa. Percebeu que uma peça está desregulada, por exemplo, ou um material importante está atrasado, está faltando, vai faltar. Acione o responsável. Ou resolva por conta própria. Apresente soluções, não dificuldades. Traga para si a melhor versão. Cumprir uma tarefa é diferente de fazer o melhor possível para resolver uma demanda. A melhor versão de si não é simplesmente um robô que cumpre demanda. Um colaborador que busca crescer e se compromete com os resultados deve sempre ter como objetivo entregar o máximo de eficiência de uma de suas ações. A comunicação. A comunicação é um dos pilares imprescindíveis dentro de uma organização. Quem não expressa bem suas ideias, fique claro, não entende adequadamente as demandas e propostas em discussão, não consegue cumprir bem suas tarefas. É um fato. Quem não se expressa bem não vai ter suas tarefas bem cumpridas ou não vai cumpri-las bem. Mas não só por isso você não fará parte da organização. Quem se compromete com qualidade deve buscar a comunicação de nível plena para manter todos no mesmo nível. Atualização. Mantenha o seu colaborador sempre atualizado.